Muito bem, meus irmãos, que precioso estar aqui nesses dias, na companhia de irmãos tão queridos, tão amados, que o Senhor tem colocado, como eu falei lá em Aparecida de Goiânia, o Senhor tem colocado para juntos exercitarmos essa comunhão diante do Senhor. Graças a Deus por isso. Rever irmãos, poder estar junto e nosso irmão Falabil, ele é um amigo de muitos anos. Tive o prazer de conhecê-los ainda bem jovens, tanto ele quanto a Ellen, em Londrina, em 1993. Eles foram em Londrina, na ocasião, eu não os conhecia e fiquei conhecendo. De lá então a nossa amizade, ela cresceu, aumentou, estreitou, e eu diria, assim como foi com o seu pai, nós temos essa amizade e confiança, muita mesmo. Quero dizer aos irmãos, o senhor Ronaldo, a gente vai dizer assim, existem aqueles que nos conduziram à fé no Senhor Jesus Cristo. Eu diria que o senhor Ronaldo foi um pai doutrinário para nós. Não tenho dúvida disso. As verdades que o nosso irmão espalhou, elas brotaram, elas perduram. Primeiramente, ensinando pelo exemplo. Nosso irmão, ele tinha uma característica humilde. Então isso nos conquistou muito. Nos visitou muito no início do trabalho ali em Maringá, irmãos. Ele ia espontaneamente. Só ligava dizendo, estou indo, para estar conosco ali. Nós sabemos o quanto isso foi importante para nós ali, naquele período. Tanto ele, lembro também do seu Terry Blackman, e o nosso irmão também. Bill tem nos ajudado bastante. Somos imensamente gratos ao nosso Deus. Muito bem, é um desafio realmente falar da parte do Senhor. E eu creio que todo irmão que fala, não é simplesmente falar, mas o que falar, né? Há um desgaste emocional, luta, e a gente entra num conflito muito grande e vai pensando, quando aí íamos para Aparecida de Goiânia, eu confesso aos irmãos que naqueles dias estava assim, muita luta mesmo, anterior e agora também. Então os irmãos nos ajudem com oração e paciência também. Nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. Vou adiantar, o meu assunto não é dons, falar dos dons. Nosso irmão William tratou disso lá em Cachoeira Alta. E com muita propriedade, não tem necessidade. Mas eu quero pensar com os meus irmãos em Cristo. Eu escrevi aqui sobre uma frase, uma igreja modelo desejará ser guiada pelo respeito mútuo uns pelos outros e pelo amor, controlados pelo amor. Como entender isso? Como praticar isso? Vamos pensar nisso. Como vivenciar isso na prática? Porque, irmãos, eu me pergunto por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, entre os dons ensinados no capítulo 12 e o exercício dos dons, ou a responsabilidade dos que vão usar os dons no capítulo 14, por que Paulo abre esse parênteses e ensina essa relação, falando desse amor na relação do uso dos dons? Então, quero pensar isso. Vamos ler então. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ele que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, o maior desses é o amor. A leitura que desejamos fazer nesse momento, com certeza vamos citar outros textos, mas ficar com esse texto aqui. Que o nosso Deus possa nos ajudar. Amém. Esse texto talvez tenha sido usado bastante, não há nada errado, né? Em relação a matrimônios. Geralmente, alguns pregadores usam muito esse texto para pregar em casamento e família. Nada errado. Mas Paulo está desejando atingir o coração dos irmãos da igreja em Corinto. Uma igreja que achava que havia atingido um grau espiritual elevado e que talvez nenhuma outra igreja tivesse um grau elevado espiritual como eles. Quando a gente olha 1 Coríntios, capítulo 1, lá no versículo 9, Paulo vai dizer para esses irmãos que nenhum dom vos faltou, não vos falta nenhum dom. Imagine chegar em Corinto, assistir uma reunião da igreja em Corinto. Já imaginou? Ali tinha Paulo, ali tinha Pedro, ali tinha Apolo, ali tinha aqueles pregadores que todos nós gostaríamos, de alguma maneira, ter tido a oportunidade de ouvir. Quando você olha, irmãos, olha o que o apóstolo vai falar. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, nós vamos ler alguns textos e vamos voltar para o nosso capítulo. Versículo 16 do capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Irmãos, Paulo está mostrando aqui a igreja como lugar de habitação do Espírito Santo. Paulo não está falando, como ele vai falar no capítulo 6, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele está falando, irmãos, dessa presença do Espírito Santo na igreja. No seu aspecto, podemos pensar,
congregacional habitando ali, desejando ele mesmo ser aquele que é o guia, aquele que tem a preeminência. Então, Paulo está dizendo para esses irmãos, e olha o que ele vai dizer no verso 17: e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aí, irmãos, quantas coisas aborrecedoras, tristes, inconvenientes que acontece. Não seria para acontecer, não deveria acontecer, mas acontece. Não são pessoas perfeitas, são pessoas humanas. E eu estou entendendo que Paulo ouviu, Paulo mais do que ninguém podia conhecer aqueles irmãos em Corinto. Irmãos, eles eram extremamente sábios, pessoas cultas, pessoas que estavam buscando sempre, eu diria, o conhecimento. Paulo vai dizer no capítulo 2, e eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação, porque nada procurei saber entre vocês a não ser Cristo crucificado. Paulo não foi de encontro ao que eles queriam. Paulo não aceitou. Eles queriam ouvir um bom discurso, um homem eloquente. Nada me propus saber entre vocês a não ser Cristo crucificado. Então, quando nós olhamos para o capítulo 13 de 1 Coríntios, uma igreja modelo, eu estou usando esse exemplo, desejará ser guiada pelo respeito mútuo. Irmãos, nós temos aprendido, creio que podemos dizer, aprendemos nesses últimos dias, já ouvimos a respeito dos dons, ouvimos e eu quero pensar com os meus irmãos em Cristo, que se muitos de nós não entendeu o seu verdadeiro dom, o seu lugar de utilidade nesse lugar que é a igreja de Deus, muitos dos nossos dons é possível que eles vão ser usados no aspecto congregacional. Mas eu tenho certeza que uma boa parte dos nossos dons serão usados também fora desse ambiente congregacional. E nós sabemos que podemos e devemos usar esses dons com excelência. O apóstolo está falando aqui, irmãos. Algumas coisas estavam acontecendo em Corinto. No capítulo 12, Paulo usa o exemplo de um corpo humano para mostrar quando alguém tem um senso, podemos assim dizer, de superioridade dos outros. Será que isso pode acontecer? Será que é possível que nesse ambiente alguém possa alimentar em algum momento um pensamento que o seu dom é superior aos demais dons? Não seria, mas é possível. É possível, irmãos, que um coração seja levado pelo orgulho, pela soberba. E não é muito difícil, irmãos, encher a nossa cabeça de conhecimento. Não é difícil. A cabeça cheia de conhecimento. Mas que o nosso coração não acompanha
não está junto. É possível, sim. E Paulo, então, está escrevendo essa verdade tão solene para os coríntios e para nós, irmãos. Para todos nós. Porque todos nós somos passíveis, eu vou dizer, irmãos, desses pecados aqui. Desses pecados que Paulo vai enumerar, cada um deles, que poderão nos levar por caminhos totalmente fora dos propósitos de Deus. A igreja em Corinto, extremamente vaidosa. Paulo então usa aqui, primeiramente ele fala usando a figura do corpo, falando do pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Mas, por um outro lado, nós temos um senso de inferioridade também. Algo de caráter negativo, ambos são de caráter negativo, tanto achar que somos superiores, como achar que somos inferiores. Então, Paulo começa falando aqui, irmãos, esse amor controlando as nossas ações, nossos dons. E Paulo vai de encontro com aquilo que os coríntios achavam, aqueles dons que eles julgavam ser os melhores dons, como o da profecia, como de falar em línguas, de mistérios, milagres. Achavam que aqueles era, vamos assim dizer, a excelência e que todos os outros estavam por baixo. Sabe, irmãos, qual é o pensamento que nós temos por sermos, como diz Paulo, somos embaixadores em nome de Cristo? O que isso traz de peso no nosso coração? Talvez aqui nesta manhã, irmãos, muitos de nós, nas igrejas locais onde nós estamos, ministramos publicamente. Falamos da parte de Deus. Muitos de nós aqui. E por que não pensar, botar a nossa mente para exercitar? Se nós em algum momento vimos coisas dessa natureza inconveniente acontecendo nesse ambiente. Quantas vezes mensagens, frutos de precipitação, pessoas que não tiveram em um ambiente secreto para preparar o que falar, mas numa oportunidade, e me permita dizer, irmãos, especialmente no momento aberto, de uma reunião aberta, não irão pensar duas vezes para tomar a plataforma. Olha o que diz Provérbios, capítulo 29. Vamos olhar Provérbios, vamos pegar rapidamente. Só a primeira parte do versículo, tá, irmãos? Provérbios 29 e 20. Tenho visto um homem precipitado no falar. Será que nós já vimos isto? Será que tal coisa já ocorreu em algum ambiente que nós estivéssemos? Irmãos, talvez a hora mais difícil, a hora mais solene, é a hora de perguntar: Senhor, será que o Senhor tem algo para que eu possa falar? Esse exercício lá dentro do coração
dentro de cada um de nós, perguntando se nós temos algo a falar. Como diz o apóstolo Pedro, falar segundo os oráculos de Deus. Um desgaste emocional, um desgaste espiritual. Um homem precipitado no seu falar. Então Paulo está desejando que aquela igreja em Corinto, aquela igreja com tanta capacidade espiritual, pudesse amadurecer, irmãos. Irmãos, conhecimento não é sinônimo de maturidade. A maturidade é um exercício que ela virá com o tempo. Haverá necessidade, sim, de nós aprendermos. Então, Paulo apresenta, do versículo 1 até o versículo 3, aqueles dons que os coríntios achavam ser superiores. Por que será, irmãos, que há tanta tentação? Eu vou usar a tentação, um lugar tão tentador como esse aqui, plataforma, tanto concorrido, tanto buscado. Alguém achar que se ele não falar aqui em cima publicamente, um outro dom ele não quer saber se ele tem. Se não for esse lugar, esse ambiente, essa pessoa não se contenta. E meus irmãos, coisas tristes têm acontecido. Coisas de naturezas tristes têm acontecido nesse ambiente. Que não deveria acontecer. Coisas aborrecedoras. Agravos. Discórdias. Disputa. Há uma disputa. Como estava tendo em Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uma igreja que se achava em um padrão espiritual elevado, mas Paulo vai dizer para eles, no capítulo 3, Paulo vai falar que havia carnalidade. Havia carnalidade naquele ambiente. Havia discórdia naquele ambiente. Então vamos pensar, Paulo vai dizer que o amor é paciente, o amor é sofredor. No exercício do nosso dom, Paulo está dizendo, o amor é sofredor. Como entender isso? Como poder compenetrar nessa palavra que Paulo quer dizer para nós aqui? Ele é benigno, ele é gentil. Não há lugar para concorrer, para disputa. É provável que nessa multiplicidade, nessa multiforme sabedoria de Deus, há dons versificados, uns com maiores capacidades, outros com menos, mas todos nós recebemos de Deus algo da parte de Deus. Como relacionar com isso? Como entender isso? Como tratar isso nesse ambiente congregacional? Alguém que tem um senso de superioridade. Alguém que tem um senso de inferioridade elevado. Paulo está mostrando para nós que esse caminho aqui é o único caminho. É a única maneira.
Porque, irmãos, quando nós chegarmos lá no capítulo 14, na responsabilidade do exercício dos dons, eu quero brevemente citar até capítulo 14, fala em 2 ou 3 profetas e os demais julguem. Paulo vai dizer que o profeta que estiver falando, se houver revelação naquele que está sentado, cale-se o que estiver falando. Ele vai dizer que todos podereis profetizar, um após o outro. Parece que Paulo está mostrando, olha, vocês precisam ser ordeiros. Vocês precisam ser pacientes. Vocês precisam desse exercício mais do que nunca. Ter essa compreensão. Então Paulo vai dizer, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Será que é possível, irmãos, esse espírito no coração nosso, os salvos? Será que é possível ter esse espírito, a inveja no coração? Será que é possível um salvo, uma salva, invejar o dom espiritual do outro? Porque o Senhor não deu para mim? Por que não é eu no lugar dele ou eu no lugar dela? O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se enche, não se infla. Quantas das vezes o coração está inflado, está inchado, está ensoberbecido. É nitidamente. Nós queremos só ensinar, mas nunca queremos aprender. Nunca estamos dispostos a sentar para ouvir. Me faz me lembrar de umas palavras que Paulo usa com Barnabé, capítulo 15. Paulo vai dizer para Barnabé, vamos descer para as regiões onde nós passamos pregando o evangelho, para ver como passam os irmãos. A ideia não era ir para simplesmente ensinar, mas sentar entre os irmãos e ver como estava o progresso, como eles estavam se comportando. O amor não trata com leviandade. Será que nós temos lembrança? Será que nós já vimos coisas dessa natureza leviana nesse ambiente espiritual? Com toda certeza. Precipitação. Eu não diria só na pregação, no falar aqui na frente publicamente, até nas orações, irmãos. É possível sim. É possível haver sim essa distração, estarmos distraídos. Irmos para uma reunião onde nós não estamos cientes do que essa reunião representa para o Senhor, para nós. Então, o apóstolo vai dizer aqui, essa palavra ensoberbecer. E eu quero, para todos nós que estamos aqui nessa sala, nesta manhã, mas quero com muito temor, com muito respeito, dizer aos meus irmãos mais jovens. Quando a gente é jovem, a gente tem bastante força. A gente tem muita energia. E não é fácil dosar isso. Não é fácil colocar isso na balança. Irmãos, nós temos o privilégio de ter, eu vou dizer, uma grande quantidade de jovens capacitados, não tenho dúvida disso, muito conhecimento. Mas só isso não basta. É necessário que com o conhecimento, com a experiência, dosado. E eu queria que nós abríssemos em Colossenses, capítulo
Primeiro, nós vamos olhar em Colossenses, capítulo 1. A oração de Paulo pelos irmãos em Colossos. É o que nós desejamos para nós aqui nesta manhã. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade. Coisa preciosa. Conhecimento da sua vontade. Versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. A segunda coisa que Paulo vai dizer aqui, esse conhecimento é conhecimento preciso. Conhecimento certo. Ele vai falar de uma outra coisa. Sabedoria. O conhecimento sem a sabedoria tem feito estrago no meio das igrejas locais. Coisas têm sido atropeladas. A impaciência. Somos impacientes. Se nós enchermos a nossa mente só de conhecimento, nós vamos agir simplesmente pelo nosso conhecimento. Agora Paulo vai falar de uma outra virtude. No versículo ainda 9. Cheio de sabedoria e inteligência, irmãos. Inteligência espiritual. A inteligência espiritual, a nossa atitude para com o nosso irmão, para com os irmãos, para com as irmãs, nesse ambiente congregacional. E quando eu me refiro a nós jovens e aos jovens, sabe, irmãos, há caminhos que a gente já percorreu que vocês vão percorrer. Erros que talvez cometemos, que a gente poderia dizer que, jovem, presta atenção. Jovem, atenta. Quando há um conselho de alguém, é evitar que você passe por dissabor, é evitar que você não incorra nos mesmos caminhos. E eu vou dizer, irmãos, que quando nós começamos a ouvir a verdade, especialmente a verdade da natureza da igreja, a verdade acerca de todas as coisas que compõem a vida de um salvo, especialmente quando somos mais novos, irmãos, há um perigo muito grande de nós incorrermos em muitos caminhos e agirmos precipitadamente. Sermos precipitados nas nossas ações. Agora no versículo 10 ainda de Colossenses, capítulo 1, quero destacar mais uma coisa aqui. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai guiar em cada momento. Não tenha pressa. A gente tem citado uma frase aqui, e vou citá-la. O Senhor trabalha devagar porque tem pressa. Mas o Senhor é paciente, é longânimo. A formação de um servo. O período em que o Senhor vai formar esse servo, como ele formou Timóteo ali, em Listra, em Icônio. Aquele jovem foi formado ali, naquele ambiente, daquela igreja local, ali junto dos anciões ali, sendo submisso, estando debaixo, colocando-se ao lado. Essa é uma necessidade vital para quem deseja crescer, para quem deseja desenvolver. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. E a outra palavra que está aqui, irmãos, frutificando. Frutificando. Você está frutificando, meu irmão e minha irmã. Você está realmente
exercitando esse amor nessa relação, nesse serviço. Irmãos, os irmãos em Corinto estavam ocos, tinham conhecimento, estavam exacerbados de conhecimento, mas estavam ocos na relação de amor uns para com os outros. E eu quero dizer aos meus irmãos em Cristo, não tem faltado conhecimento no povo de Deus, mas tem faltado prática. Tem faltado a verdadeira prática na nossa relação uns para com os outros, e muitas das vezes, eu vou dizer a palavra respeito. Respeito. Frutificando em toda boa obra e crescendo, continuando no conhecimento de Deus. Então, Paulo, voltando agora para 1 Coríntios, o amor não se ensoberbece, não porta com indecência, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Que verdade tão solene. Ah, quantas das vezes eu li uma frase esses dias, que esse ambiente da igreja é o único lugar onde o doutor senta e o irmão iletrado levanta e ministra, e ele ouve. É o único lugar. Que preciosidade. Eu ouvi uma história que me fascinou. Ainda no período da escravidão, o dono daquela fazenda tinha muitos escravos, e aquele escravo trabalhava arduamente ao longo da semana. Mas chegava no final de semana, aquele escravo aprontava a carruagem, e ali a família do seu senhor toda estava ali, e o escravo conduzia a carruagem até o lugar aonde eles iriam congregar. E sabe o que acontecia? Quando eles entravam no ambiente congregacional, naquele ambiente espiritual, o escravo era o dom levantado por Deus para ministrar ao seu senhor. E o seu senhor sentado podia receber as instruções dadas por aquele escravo. Essa é a lição que o Senhor quer nos ensinar. O amor não porta com indecência, não busca os seus interesses. Irmãos, que o Senhor nos ajude a avaliar cada um de nós sendo avaliados nesse contexto onde nós estamos inseridos. Nós estamos aqui a quase 900 quilômetros, lá em Maringá, irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que nós temos luta, e muita luta. Mas nós desejamos, nós queremos buscar essa excelência, queremos buscar estar dentro desse padrão divino da paz de Deus, desejando ter esse respeito mútuo uns pelos outros. Pregadores se degladiando, irmãos. Pregadores usando a plataforma para falar para o outro. Irmãos, será que nós temos visto isto? Só desejando uma oportunidade. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós estamos aqui debaixo de uma cobertura, uma laje, e sobre essa laje tem um telhado, fazendo sombra para nós, nos deixando esse frescor, lógico, temos o ar aqui. A ideia é de alguém suportando um peso enorme, carregando um peso enorme para quê? Fazer sombra. Mesmo aqueles que, muitas das vezes, de alguma forma, tentam nos destruir. Paulo está mostrando como conviver em um ambiente dessa natureza, como se portar nesse ambiente. O amor nunca falha.
Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter um comportamento à altura. Quando eu pensei aqui, uma igreja modelo vai desejar ser guiada pelo respeito mútuo. Ah, irmãos, quantos erros, quantas falhas. E vou rapidamente aqui pensar. Geralmente aonde há reuniões abertas. Quantas oportunidades para a carne. Quando das vezes a carne ela é precipitada. Tem o irmão Nilson, ele anda é patinha aqui lá? Tem rodinha, né? Alguns irmãos têm rodinha nos pés. 2 passos eles estão aqui na frente. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que Ele tenha misericórdia do seu povo. Que o Senhor nos ajude a ter, de fato, essa consciência. Irmãos, esse lugar aqui não é lugar de brincadeira. Que nós possamos pensar nisso. Nossas relações, nosso amor, nosso respeito mútuo uns pelos outros. Que o Senhor nos ajude nesses dias. Cada um de nós olhando para o contexto local de onde nós estamos. Permitindo Deus, eu gostaria de falar também a ordem, a decência, que deve acompanhar o ajuntamento dos salvos. A ordem e a decência. Não vou falar de dons, mas quero falar disso. Que o nosso Deus nos dê um santo temor. Ajuda-nos nesses dias. Nós vamos voltar para as igrejas locais onde nós estamos. E esses conflitos são reais, são verdadeiros. Mas que nós possamos prezar pela excelência. Queremos a excelência. Queremos o engrandecimento do Senhor. Queremos que Ele seja honrado, glorificado. Que o Senhor nos ajude. Amém.